Então, queridos, amados do Senhor, estamos aqui para mais um nosso estudo bíblico. Hoje temos a 7ª e última aula desse tema que eu considero um tema fundamental, um tema maravilhoso, que é a parábola do semeador. Ok? Então, lembrando que esse estudo, a parte do texto foi feito pela nossa irmã Bruna, do Ministério, né, que fez um estudo aí com 6 partes sobre a parábola do semeador. E eu vou colocar o link desta última parte falando sobre o solo fértil. Ok? O meu estudo tem 7 partes, porque eu dividi a parte dos espinhos, que na verdade poderíamos até ver mais coisas, mas eu quis fazer um estudo um pouco menor, com 7 partes apenas, porque a gente pretende gravar isso em DVD e também levar para as igrejas. Nem todo mundo, né, apesar da gente achar que a maioria das pessoas, realmente a maioria das pessoas, eles estão acessando a internet e vendo as coisas pela internet. Mas muita gente não acessa regularmente, não sabe acessar, e a gente tem encontrado isso nas igrejas por onde a gente vai. Então a gente quer compartilhar também essa palavra com pessoas que não têm esse costume. Então a gente está gravando aí DVD, vamos gravar CDs e estamos aí já na preparação do nosso livro, um livro maravilhoso que Deus me deu ao longo desses anos e, claro, será o primeiro de muitos outros livros que nós iremos lançar, eu creio que será a bênção. Então tem muita coisa aí para ser feita, muito trabalho antes que Jesus volte, né? Muito bem, gente. A parábola do semeador. Marcos capítulo 4, verso 13, se eu não me engano, Jesus diz que esta parábola ela é uma espécie de chave, de base para entendermos todas as outras parábolas, né? Jesus diz, se você não consegue perceber e compreender a parábola do semeador, como é que vão entender todas as outras parábolas, né? Isso porque a parábola do semeador é uma parábola onde Jesus revela como é que o reino de Deus se manifesta aqui na terra. Quando a gente pastoreou a igreja, a gente viu isso na prática, realmente, porque a gente ministrava a mesma palavra e nós vimos diferentes tipos de resultado na vida dos irmãos. Então, alguns anos atrás, eu comecei a meditar nessa parábola, né, e a irmã Bruna, do Ministério Águas, também começou a estudar ela e meio que paralelamente, e a gente acabou produzindo esses textos, né? Bruna fez a base, eu revisava e a gente acabou fazendo meio que juntos esse material e eu resolvi ensinar sobre esse tema. Foi algo que veio ao meu coração e é algo realmente muito interessante, muito importante a gente entender isso. Porque a parábola do semeador ela é tão importante? Porque revela isso, né? Por que a palavra de Deus é pregada para certas pessoas e parece que funciona na vida delas? Porque para outras pessoas a mesma palavra é pregada e parece que a pessoa não entende e você vê realmente que ela não compreendeu aquilo ali, enquanto outras pessoas parece que entende, se alegra, né, gosta daquela palavra, oh, que bênção, mas logo depois você vê que ela não frutificou e ela desistiu da palavra. Enfim, Jesus explica isso, como funciona essa questão da ministração da palavra, quando cai no coração, né, quando as pessoas ouvem ela, né? Nós vimos isso na prática e realmente, amados, é desse jeito mesmo que funciona a pregação da palavra, né? Como é explicado na parábola do semeador. Muito bem, então nós já vimos muita coisa, eu não vou poder ver tudo, mas hoje a aula de hoje vai trazer até uma espécie de revisão, vou tentar ser breve, mas como é a última aula, então vou ministrar, ainda que passe um pouco dos 40 minutos, irmãos, porque é importante a gente fazer esse fechamento. Certo? Então, nós já vimos muita coisa, a parábola do semeador
um semeador sai a semear e lança uma semente sobre diversos tipos de terreno. O primeiro tipo de terreno foi a semente que caiu à beira do caminho, ok? E nós vimos que essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não dão o devido valor à palavra de Deus. Elas ouvem aquela informação como se fosse talvez uma mera religião, né? Eu já vi vários casos de eu falar alguma coisa tão importante da palavra e a pessoa dizer: não, isso é coisa da religião, tem muitas religiões por aí. Então a pessoa simplesmente ela não reconhece que essa mensagem é a mensagem de Deus, é a mensagem do Criador. A pessoa não reconhece ela como uma mensagem verdadeira e como algo realmente muito importante, né? E sabemos que a palavra do Criador ela é super, hiper, mega importante, e não há como a gente mensurar a importância da palavra de Deus, porque é aquela força que criou todo o universo, certo? Então, eu vou falar agora, vamos dizer assim, da cura para cada tipo de solo. Eu já falei isso nos outros, quando eu falei sobre cada tipo de solo individualmente, eu falei também como a gente vencer isto aí, certo? É importante entendermos que mesmo você sendo um cristão, você pode sim estar recebendo a palavra de Deus em um desses tipos de solo não frutífero, mesmo você sendo um cristão, porque você pode não entender, você pode não dar o devido valor, você pode não buscar isso, e nós vamos ver então como vencer cada tipo de solo. O primeiro tipo de solo, nós vamos lá para Provérbios, no capítulo 2, eu já usei isso aí quando eu falei sobre o solo à beira do caminho, e eu quero falar rapidamente sobre a cura, vamos dizer assim, vou chamar de cura entre aspas, a cura para cada tipo de solo. Então, Provérbios capítulo 2, eu vou ler aqui. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes, contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, Então aqui, você precisa aceitar a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus, do Criador. Não pode receber a palavra como algo qualquer. Então, e você vai precisar guardar esta palavra em seu coração, O coração é o solo, a palavra é a semente. Ela precisa ser guardada, mantida no nosso coração. E é necessário inclinar, estar atento. Ele diz aqui, você tem que inclinar o coração a este entendimento. Você precisa se voltar para a palavra, dedicar nesse tempo, meditar na palavra. E aqui no versículo 3 ele diz: se clamares por conhecimento e por inteligência espiritual, claro, alçares a tua voz. Então mostra que, como a gente valoriza a palavra, a gente precisa dedicar tempo para orar, buscar o entendimento, buscar a sabedoria, orando, buscando como algo precioso. Aqui no versículo 4 ele diz: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Como é que se procura sabedoria, Se fosse um tesouro, você ia dedicar tempo da sua vida, ia dedicar esforço, dedicar dinheiro para ir atrás desse tesouro escondido. Eu me lembro que eu falei até da questão da Serra Pelada, a busca do ouro que as pessoas fizeram em busca de enriquecer. Então a gente precisa dedicar, irmãos, esforço, tempo, jejum, oração, tempo de meditação, Eu me lembro que antes de ter esses aplicativos, eu busquei uma Bíblia chamada Bíblia Comparativa, e ela tinha 2 versões bíblicas, que eram as que eu mais usava, e eu li um versículo em uma versão, ia para outra versão, às vezes pegava outras versões, Bíblia Católica, eu lia também o versículo, em todas as Bíblias que eu tinha na minha mão. Hoje, com o aplicativo, eu escolho quais as versões bíblicas e eu uso aquela funcionalidade de comparar. Então, eu leio um versículo em pelo menos umas 5 versões diferentes, incluindo o próprio idioma original que aquele texto foi escrito. Então, é necessário essa busca, é necessário a gente valorizar a palavra para que ela não caia
à beira do caminho dentro do nosso coração, né? Então, em atendendo esses critérios, aí no versículo 5, ele diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então veja que não é de qualquer jeito que a gente consegue obter conhecimento de Deus e sabedoria. É necessário ter essa busca, essa valorização do conhecimento de Deus, ok? Então, dito isso, vamos para o próximo solo. Nós vimos que é o solo pedregoso. O solo pedregoso, eu estou indo aqui para Tiago capítulo 1, versículo 22, mas eu quero falar, o solo pedregoso é exatamente, nós vimos que o nosso coração, o coração humano, se endureceu para Deus, para entender as coisas de Deus, devido ao pecado. Então, a palavra de Deus, ela até cai, essa aqui são pessoas que entendem a palavra, sabem que é a palavra de Deus, né, querem receber esse entendimento e sabedoria, querem desfrutar das coisas de Deus, mas a palavra ela não consegue criar raízes. Como é que a gente permite que a palavra de Deus seja enraizada dentro de nós? E nós vimos que somente com a prática da palavra é que ela se enraiza dentro de você. Irmãos, não sei se você se lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta, se é que você aprendeu a andar de bicicleta, mas imagine aí que se você não aprendeu, você quer aprender a andar de bicicleta. Então você quer pegar na bicicleta e já sair andando, né? Então você passa horas e horas e horas estudando sobre como andar de bicicleta. Você vê vídeos, você vê dicas, você compra um livro só para aprender como andar de bicicleta e você lê e vê vídeos e tenta aprender, mas quando você pega na bicicleta para andar, você se desequilibra e você cai. E você pensa, poxa, eu estudei tanto, né, como andar de bicicleta, por que eu não consigo simplesmente andar de bicicleta? Porque, irmãos, a grande maioria do conhecimento que nós recebemos, ele só se desenvolve quando você põe em prática. Quem é concurseiro aí sabe que só existe um método que é realmente considerado o mais eficiente método para se passar em concurso. E é você exercitar. Não existe outro. Você tem que estudar e tem que fazer exercícios para poder esse entendimento se enraizar dentro de você. Então, a única maneira de você vencer o tipo de solo pedregoso é você, mesmo no meio das dificuldades, você pôr em prática a palavra. E algo muito importante é entender que sempre que você recebe a palavra e tenta pôr em prática, virá tribulação e perseguição que vai tentar roubar a palavra do seu coração. E será exatamente na medida em que você resistir a isso e com perseverança insistir na prática da palavra, é que ela vai criar raízes no seu coração. É um processo muitas vezes doloroso, mas sem isso não há como nós vencermos o segundo tipo de solo, o solo pedregoso. Você vai ter que praticar a palavra no meio da tribulação mesmo. Ok? Então aqui em Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se a gente não ouve a palavra, mas não põe em prática, a gente está se enganando e ela não vai se enraizar dentro de nós. Aqui no versículo 25, Tiago diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, quando a gente atenta, né, o primeiro tipo de solo, a gente atenta para a palavra, dá atenção devida à palavra, mas tenta pôr em prática, nós somos bem-aventurados, porque nós vamos conseguir que a palavra de Deus vá se enraizando, ela vai se aprofundando dentro de nós, já nessa preparação aí para dar o fruto. Terceiro tipo de solo, o solo cheio de espinhos, e eu comentei, né, disse algo
No meu entendimento, é onde muitos cristãos estão. Eles recebem a palavra, entendem a palavra, tentam pôr em prática a palavra, muitas vezes conseguem vencer as tribulações, continua perseverando na palavra, mas o solo cheio de espinhos, irmãos, esse eu considero o mais difícil de vencer. Então, o que são os espinhos? Primeiro, cuidados deste mundo, pode ser qualquer coisa, tudo aquilo que leve você a ficar ansioso, a se preocupar, tudo aquilo que ocupa o seu coração e que tira da palavra de Deus o primeiro lugar. Cuidados desse mundo, o engano das riquezas é quando a gente busca os bens materiais, o sucesso profissional como prioridade, tá bem? Não é errado você ter bens materiais, não é errado você se dedicar à sua profissão, claro. Contudo, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus, sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tenho aqui um versículo que está no livro de Hebreus, deixa eu procurar que eu não decorei. Eu acho que é lá na parte final, Hebreus capítulo 10, aqui no versículo 32, certo? Então, o escritor aos Hebreus, ele mostra algo muito impressionante e que corrobora, né, confirma esse meu entendimento de que a grande maioria dos cristãos se encontra como um solo cheio de espinhos. Hebreus 10, 32 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Irmãos, o escritor aos Hebreus, ele lá em Hebreus capítulo 5, ele diz assim dos Hebreus, eu não vou lá ler não, mas ele diz assim: vocês pelo tempo, vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda precisam que se lhes ensine os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, os hebreus, eles estavam num estágio ainda infantil, espiritualmente falando. Mas olha só o que ele diz aqui no capítulo 10, que a gente leu agora. Lembre-se dos dias passados, vocês foram iluminados, ou seja, eles venceram o primeiro tipo de solo, eles entenderam a palavra, foram iluminados, e eles venceram o segundo tipo de solo. Suportastes grande combate de aflições. Eles venceram o primeiro tipo de solo, foram iluminados, eles venceram o segundo tipo de solo, eles suportaram tribulações por causa da palavra. Se você ler o contexto, você vai ver que foi assim. Contudo, no capítulo 5, o escritor diz: vocês precisam voltar ao primário da palavra, né, o ensino fundamental, porque vocês, pelo tempo, deviam ser mestres, mas não são. Em 1 Coríntios, capítulo 3, irmãos, Paulo chama os coríntios de crianças em Cristo, meninos em Cristo. Então, veja, Epístola dos Coríntios escrita para cristãos que não ainda eram maduros na fé, eram crianças. Epístola aos Hebreus escrita por pessoas que também não eram maduros na fé, eram crianças. Gálatas escrito para pessoas que também tinham sido iluminadas e também venceram tribulações, né? Paulo diz: será que foi em vão que vocês sofreram tanto? E estavam lá deixando ensinos errados sufocarem a palavra. Então veja, essa fase dos espinhos é a fase mais difícil, porque é onde você vai ter que derrubar da sua vida todos os ídolos. Tudo aquilo que toma o seu tempo e não deixa você se tornar maduro em Cristo. Então, é o mais difícil, entendo que sim, pela palavra e pela minha própria experiência, porque eu já era pastor e foi quando eu dediquei tempo em jejum e oração, passei 21 dias, na verdade, jejuando, 7 dias de jejum dia e noite, e eu achava que ia sair do jejum e ia me encher de sabedoria, me encher de poder, e continuei pastoreando, e depois o que veio foi muita tribulação, e foi interessante porque aí eu fui constrangido e eu tive de abrir mão de coisas que tomavam o meu coração. Eu tive de abrir mão
de programação secular que eu assistia, eu tive de abrir mão de toda essa parte que hoje eu entendo ser exatamente os espinhos, né? As coisas que provocavam ansiedade em mim, que tomavam, roubavam meu tempo. Então eu tive de abrir mão. Este processo foi um processo difícil e, na verdade, eu vejo que eu ainda estou passando por ele, mas na medida em que eu abri mão dessas coisas, eu percebi que a palavra caía no meu coração e pouco tempo depois eu começava a praticar a palavra de forma automática. Ok? É importante você entender isso. Lá em Marcos capítulo 4, depois da parábola do semeador, Jesus conta exatamente que a outra parábola, onde ele compara, ele diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse sua semente, e não sabendo ele, de dia e de noite, não sabe o que está acontecendo, e a semente vai crescendo, sem ele compreender como a semente cresce. E aí ele diz, porque a terra de si mesma frutifica, primeiro, né, a erva, né, brota, aí cresce o grão, e finalmente, quando se torna maduro, é cortado. Então, irmãos, o nosso coração, ele foi criado por Deus para frutificar na palavra de Deus. Depois do pecado, né, o homem caiu em maldição, a terra caiu em maldição e entrou os espinhos. Nós vimos isso já. Então, nós precisamos fazer o caminho de volta ao início. Nós precisamos, né, vencer os espinhos, que é vencer todo ídolo, vencer tudo aquilo que toma o nosso tempo para que nossa vida possa ser totalmente voltada para Deus. Então, são os espinhos, ansiedades, desejos de riquezas e outros deleites, conforme a gente viu na versão de Lucas, da parábola, também os deleites da vida, e essa palavra vida é a palavra grega bios, que quer dizer a vida natural, a vida física, os deleites da vida, seja amizades, seja jogos de computador, seja muita programação de TV, seja o próprio trabalho, seja qualquer outra coisa que esteja tomando o nosso coração e sufocando a palavra. Está ocupando demais o nosso coração e a palavra está disputando com diversas outras coisas e aí isso sufoca a nossa palavra. Então observe, para que você seja um solo frutífero, um solo fértil, você terá que vencer essas 3 etapas. Ok, gente? Então, eu vou entrar agora na segunda parte da nossa aula, onde eu vou procurar mostrar como você se torna um solo mais fértil. Para que você se torne um solo fértil, você vai ter que vencer essas 3 etapas que eu falei: solo à beira do caminho, terreno pedregoso, terreno espinhoso. Mas Jesus também falou no solo fértil que uns produzem 30, outros 60 e outros 100 para uma semente que é lançada. Então, mesmo no solo fértil, existem solos que são mais produtivos e solos que são menos produtivos. Eu quero explicar algo, né, que o Senhor tem ministrado ao meu coração com relação a isso aí. E eu vou lá para o livro de Gênesis, no capítulo 2, e eu vou ler aqui os versículos 7 e 8. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que havia formado. Então, eu vou passar mais para frente aqui, e vou ler os 2 versículos 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Ok? Então, eu quero explicar algo que Deus vem ministrando ao meu coração com relação a conhecimento. Amados, nós vimos que o Logos, né, a palavra, ela é representada como uma semente que é lançada em um solo que é o nosso coração.
Mas quando nós voltamos para o livro de Gênesis, nós vemos algo muito interessante. Nós vemos que Deus, ele cria as plantas, ele cria os animais e ele dá para que o homem possa administrar a terra. E o homem, irmãos, ele não foi criado para aprender as coisas de forma muito rápida e de uma forma puramente teórica. Nós vemos que Deus, se Deus quisesse que nós aprendêssemos as coisas de forma muito rápida e de forma teórica, como a gente aprende hoje, Deus não teria criado o jardim do Éden, nem criado um monte de animais assim para que o homem pudesse interagir. O que é que Deus teria criado? Deus teria criado uma biblioteca enorme, não é uma biblioteca gigante, cheia de livros, e teria dito para Adão: Adão, faz o seguinte, ó, vai fundo aí, Adão, estuda, vai aprender nesses livros aí, Adão. Foi assim que Deus fez, irmãos? Claro que não foi. Não há registro aqui, nem que a linguagem escrita tivesse sido criada. Então, nós vemos com isso que quando Deus criou o homem para aprender de forma gradativa através das experiências. Era um conhecimento experiencial, não é isso o nome? E o homem aprenderia também através da comunhão com Deus. Deus não estava conversando com o homem o tempo todo. A Bíblia diz que ele passeava na viração do dia. Então, uma vez por dia, Deus passava lá e conversava com o homem, e havia uma comunhão entre Deus e o homem iria aprendendo de forma gradativa através da prática. Não era como é hoje, onde a gente aprende e onde você se enche de conhecimento que, na verdade, muitas vezes você nunca nem experimentou aquele conhecimento. E o que é que acontece, irmãos, quando a gente se enche de conhecimento teórico? Nós vamos ver, principalmente agora depois que a terra caiu debaixo de maldição, nós vamos ver que esse conhecimento que o homem foi adquirindo, ele na verdade ele só trouxe consequências negativas para o homem. Aqui eu fui para 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, eu vou ler só a parte final desse versículo. Ele diz assim: a ciência incha, mas o amor edifica. Na ciência aqui é o conhecimento. Então, o conhecimento deste mundo, esse conhecimento que nós adquirimos, e o conhecimento que você adquire somente por meio de livros, porque você, às vezes vê vídeos, hoje a gente tem vídeo até que dá para experimentar um pouco, porque a gente tem a visão, mas esse conhecimento, irmãos, teórico, ele incha. Por que ele incha? Porque você já viu aquelas bexigas, né? Todo mundo conhece a bexiga, né, de festa de aniversário, onde você sopra e ela aparenta ter um volume grande, né? Tem umas bexigas que ficam enormes assim, mas se você pegar uma agulhazinha, que o pessoal faz no final da festa, né? Se você pegar uma agulha e furar, você vai ver que aquele volume todo era falso. Era preenchido de vazios. O que é que acontece quando você tem simplesmente conhecimento apenas teórico? O que acontece é que para você tem a sensação de que você sabe muito, mas na verdade você sabe pouco. Porque o conhecimento que você tem, você apenas leu sobre ele, ouviu um vídeo, uma coisa assim. Você não experimentou realmente aquilo ali. Então, o conhecimento puramente teórico, ele incha, né, e ele afasta a gente do amor. Lá no livro de Daniel, eu não vou abrir, mas no capítulo 12, último capítulo, há uma profecia dos últimos tempos, onde o anjo que anunciou aquela profecia, Daniel, diz assim, que muitos correriam daqui para ali e a ciência se multiplicará. Uma profecia que nós vemos que ela vem se cumprindo já, né, de uns séculos para cá, onde o conhecimento, exatamente com a invenção da escrita, né, com a invenção, né, das gráficas, né, até a Bíblia de Gutenberg, né, foi o primeiro livro a ser impresso, a invenção da imprensa.
Houve uma ampliação no nível de conhecimento. As pessoas começaram a ter muito mais conhecimento teórico, exatamente por causa da invenção da escrita. Depois veio o telégrafo, rádio, TV e, por fim, a internet, que hoje nós vemos um crescimento exponencial do conhecimento. Lá em Mateus 24, Jesus diz assim, que nos últimos dias, haveria o que? Uma multiplicação da iniquidade. E porque em muitos haverá essa multiplicação da iniquidade, em muitos o amor esfriará. Então nós vemos aqui que o conhecimento ele incha, mas o amor edifica. Havendo uma multiplicação do conhecimento, houve uma multiplicação da iniquidade e o amor esfriou. Veja, há uma relação entre todas essas coisas. Então, eu vou voltar lá para Gênesis, capítulo 3 agora. Então, observe. Não é por ter muito conhecimento teórico, de ler muitos livros, ler muito, até mesmo a Bíblia, Eu já vi até um pastor exaltando um outro pastor que lia 10 capítulos por dia. Não funciona. Não é com muito conhecimento teórico obtido a partir de livros e porque você lê muito, estuda muito. Não é assim que você se torna uma pessoa frutífera para Deus. Pelo contrário. Quanto mais você se enche de conhecimento teórico, mais a tendência é você se inchar e achar que sabe muito, e a tendência será o amor esfriar. Meu Deus, sério? Eu entendi certo, Wendel? Sim, você entendeu certo. Deus tem ministrado isso ao meu coração e, na verdade, é o contrário do que eu achava. Eu achava que eu tinha que ter muito conhecimento para dar muito fruto, mas não funciona dessa forma, irmãos. E nós vamos ver em algo terrível que está em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler, vocês sabem a história, é exatamente a história do pecado da raça humana. É a história do que originou, o que causou, foi o início de toda a desgraça que nós vemos na raça humana. Se você pensar que por causa disso aqui, homicídios entraram, furtos, roubos, assassinatos, estupros, a mentira, a doença e a morte entrou por causa disso, irmãos. Isso é muito sério. E vamos aqui em Gênesis capítulo 3, você sabe aqui a história da tentação e queda do homem. Veja só o versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Por que que eles, Adão e Eva, buscaram comer o fruto daquela árvore? Porque eles desejaram entendimento. O homem e a mulher, de alguma forma, eles não se satisfizeram com a forma como Deus fez. E eles buscaram ter conhecimento, porque era uma árvore de conhecimento. Eles desejaram ter entendimento de uma forma rápida, porque eles tinham sim entendimento, só que era mais lento, era mais gradativo, era necessário conhecer a criação e era necessário ter comunhão com Deus, e era um conhecimento que era dosado, era equilibrado, dado por Deus, da forma como funciona a lei da semeadura. Você semeia aquele conhecimento, você matura aquele conhecimento vai se desenvolvendo dentro do seu coração, para dar fruto. Essa é a forma que Deus criou, que segue a parábola do semeador. E Deus continua o mesmo. As leis de Deus não mudaram, irmãos. Deus continua ministrando conhecimento e sabedoria da mesma forma. Você não vai se tornar um solo frutífero se você se enche de conhecimentos teóricos. O conhecimento de Deus ele precisa vir de uma forma dosada, gradativa, lenta. É necessário perseverança, é necessário buscar. Eu sei que existe um caminho mais fácil, que a gente... Eu vou ler muitos livros aqui para aprender tudo sobre a palavra. As pessoas que eu conheço, infelizmente, as pessoas que
porque eu vejo que leram livros e sai por aí dizendo que já sabe tudo, são pessoas que geralmente têm problemas de soberba e arrogância, né? Vamos ver aqui, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Olha só, mais uma profecia sobre o fim dos tempos, uma era onde nós temos a multiplicação do conhecimento. Mas olha só a consequência disso sobre a raça humana e dentro da igreja. Pasmem, dentro da igreja. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem traduções que diz tempos difíceis, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. O conhecimento incha. Amante de si mesmo, ou seja, egoísta, não é o amor de Deus que prevalece, né? Não é aquela abnegação, né, que vem do amor de Deus, não. É um conhecimento que gera soberba. Lá em Tiago, capítulo 3, deixa eu abrir aqui. Ele vem falando sobre conhecimento, né? Aqui no versículo 16 diz assim, Tiago 3, 16 e 17 diz, aliás, vamos ler do 15, certo? Tiago 3, 15 diz assim, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vou ler só até aqui. Então veja que dentro da igreja, porque Tiago está ministrando para quem é cristão, haveria um momento onde uma sabedoria ia provocar o quê? Confusão, soberba, discórdia. E ele está dizendo, essa não é a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela não vem dessa forma teórica só por se encher de conhecimento. A sabedoria de Deus, ela vem de uma forma lenta, gradativa, através da semeadura da palavra. Então eu quero deixar claro isso, ministrar isso. E eu quero trazer para você uma figura mental que Deus me deu para a gente poder entender melhor como se tornar um solo mais fértil. Não é por muito conhecimento teórico, né? Por conhecimento de ficar lendo. E eu até queria dizer aqui, fazer um parênteses aqui, eu leio muito pouco outros livros. Já li mais no começo da minha fé, mas hoje praticamente eu leio só a Bíblia, leio uma coisa ou outra, assisto uns vídeos, bem menos, irmãos, muito menos, e procuro dedicar o máximo de tempo à meditação da palavra, né? Eu já compartilhei aqui como eu tenho, já vou entrar, já estou perto aqui, em novembro eu completo 2 anos meditando no livro de Hebreus, estou no capítulo 6 ainda, medito devagar, leio, oro, peço sabedoria a Deus, daí dedico tempo para que aquela palavra vá se desenvolvendo dentro de mim, vou procurando pôr em prática, essa palavra vai maturando, certo? Irmãos, vocês, eu acho que isso é uma figura, uma imagem mental que quase todo mundo poderá ter, mas imagine você semeia uma árvore. Eu vou usar aqui uma árvore que nós semeamos aqui na frente da nossa casa. Nós tínhamos um jardim, nós pagamos inclusive para vir plantar grama aqui na parte frontal aqui da nossa casa. Mas eu pedi a Oriana, a gente combinou de a gente plantar uma árvore e essa árvore crescer para que a sombra dela pudesse bloquear o sol, porque a gente mora do lado do sol, certo? Aqui na nossa casa. Quem já veio aqui já conhece. Então, o sol entrava na nossa sala e deixava a sala extremamente quente, a garagem também era muito ruim. Então, fizemos, né? Plantamos grama, e aí a Oriana plantou uma árvore que foi crescendo, cresceu bastante, e começou a projetar sua sombra mais e mais, e o resultado foi que essa árvore queimou a grama se estragou completamente. A sombra da árvore, ela
bloqueou o sol e as plantas que precisavam do sol, elas morreram. Tem só alguns tipos de planta que não precisam de tanto sol. O que é que acontece agora trazendo para a parábola do semeador? Não sei se vocês já viram, às vezes até florestas ou locais assim, terrenos, onde você tem uma árvore muito frondosa, com a sombra muito forte. Geralmente aquilo cria uma clareira embaixo daquela árvore. O que é que acontece, irmãos, quando nós recebemos a palavra de Deus e a palavra de Deus ela vai se desenvolvendo e vai crescendo dentro de nós, a tal ponto que essa palavra vire uma árvore muito frondosa e que projete uma sombra no nosso coração. O que é que acontece? Acontece exatamente a mesma coisa que acontece quando é uma árvore natural. Quando a palavra de Deus ela cresce, ela se enraiza em nós, ela cresce, ela projeta, ela guarda o nosso coração com uma espécie de sombra. Lá no Salmo 91, diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Então a palavra, quando ela vai se tornando uma árvore frondosa dentro de nosso coração, ela guarda o nosso coração de forma que outros tipos de planta são meio que bloqueadas para que não cresçam. Eu vou dar um exemplo de uma verdade que eu busquei desde o começo da minha fé e que inclusive será o tema do nosso estudo bíblico que vem, o próximo. E aproveito para lembrar, amados, que será só em agosto, certo? Eu vou precisar realmente de uma pausa aí. Nós meio que tento seguir aí o calendário das aulas. Então agora em julho vamos dar essa pausa. E vou voltar com o tema cura divina. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito doente, saúde extremamente frágil. Quando eu me converti a Cristo, muitas enfermidades, principalmente eu lembro aqui eu tinha enfermidade nos olhos, eu tinha enfermidade alérgica, eram muitas, Eu vou compartilhando isso quando eu for ministrar esse tema. Então, foi natural, eu comecei a buscar o entendimento sobre cura, estudar as promessas de cura, orar, ler livros sobre cura. E isso foi crescendo dentro de mim. Eu fui colocando em prática, mesmo em meio a tribulações, mesmo quando parecia que eu ia ficar doente, eu continuei colocando em prática, e isso se enraizou. Ao ponto dessa verdade na área da saúde, as verdades de cura, essa verdade sobre cura, ela realmente se desenvolveu bastante na minha vida. Não estou perfeito, claro, mas se desenvolveu. Eu estudei muito, meditei muito e procurei colocar em prática. Então, assim, dito isso, eu já fui confrontado, foi-se tentado colocar em mim sementes que seriam uma espécie de espinhos, E eu vou dizer mais ou menos o que foi, eu deveria detalhar melhor. Mas assim, já tive a oportunidade por 2 vezes, médicos especialistas chegarem para mim e dizer: essa doença que você tem não tem cura. Você vai ter que suportar e tratar ela o resto da vida. E eu acredito que não foi só 2, eu estou lembrado aqui, 3 vezes, médicos muito bons chegaram e disseram: essa doença que você tem não tem cura. E aquela palavra do médico, ela não foi capaz de entrar no meu coração e tirar a minha fé. Não chegou a me abalar. E aquelas doenças que os médicos disseram que eu teria que tomar remédio o resto da vida, eu continuei crendo e orando e procurando aplicar a palavra, e eu fui curado delas, recebi cura delas. Mas olha, se eu não tivesse segurança na palavra, se a palavra de Deus não tivesse crescido e projetado essa sombra no meu coração que impede, que bloqueia o crescimento das ervas daninhas, dos espinhos, então eu teria talvez desistido de crer, eu estaria aí dependente de remédio, eu estaria hoje dependente de remédio de pressão, remédio para refluxo, remédio para espondilite, remédio para alergia, mas eu consegui receber cura de todas essas doenças através da fé na palavra, porque a palavra de cura cresceu em mim, se desenvolveu e projetou uma sombra no meu coração, ao ponto de chegar um médico e dizer que eu devia procurar um psicólogo, porque eu tinha uma doença extremamente grave e eu não estava preocupado com isso.
E uma médica, né, eu gosto muito dessa médica, né, ela disse que eu deveria fazer um tratamento psiquiátrico, não, psicológico, porque eu não estava aceitando a doença. Claro que eu não estava aceitando a doença, eu estava muito em paz, muito tranquilo, porque, né, por causa dessa sombra que a palavra projeta dentro do nosso coração quando ela cresce e se torna uma árvore. Então você não precisa de muitas árvores. Na verdade, não sei se quem mora aqui no Rio Grande do Norte já deve ter visitado o cajueiro lá de Pirangi, que é o maior cajueiro do mundo, né? Uma árvore apenas ocupa, eu acho que umas 6 vezes o terreno da minha casa. Uma árvore apenas. Assim também é a palavra de Deus, meus queridos. Você, para se tornar um solo que frutifique a 100 para 1, você, na verdade, não precisa de mais conhecimento do mundo, assim, muito conhecimento teórico, ler muito, não. Na verdade, você precisa de menos conhecimento. Você precisa, sim, desenvolver este conhecimento que você tem da palavra ao ponto de cada versículo se torne uma árvore frondosa dentro de você. É assim que você se torna mais frutífero. Quando o seu coração é limpo de todo espinho, de toda... Né, e que ele, na verdade, seu coração se tornará um terreno com menos árvores, menos plantas, mas as plantas que existem, elas estão muito desenvolvidas e dando muito fruto. Então, não funciona como no mundo, né? Você tem muito conhecimento teórico. O nosso conhecimento, irmãos, precisa vir da prática da palavra e da revelação do Espírito Santo. Né? Era exatamente o que vinha, o que acontecia, aliás, lá com o Adão. Era menos conhecimento gradativo experiencial, né? Experiencial e revelado pela comunhão com Deus. Amém, amados? Então, sei que poderíamos falar mais sobre esse tema, mas eu creio que esses 7 estudos, eles devem ter dado para você uma boa base, para você realmente entender a parábola do semeador e como nós podemos frutificar, como funciona esse processo de recebermos a palavra e darmos fruto. Amém, queridos? Então, eu encerro aqui. Os estudos estarão disponíveis aí na página do Facebook, também no nosso canal do YouTube, né, bem organizadozinho, editado. E vamos ter uma pausa agora, porque eu tenho muita coisa a fazer, tenho que preparar esse estudo sobre cura. Eu tenho muito conhecimento nessa área, mas nunca ministrei realmente um estudo mais didático e completo. Então, vou preparar esse estudo. Vamos também entrar em estúdio aí, lá com o nosso irmão Walter Cleisto, e vamos começar a gravar também o nosso CD. Aí eu e a Oriana estamos trabalhando nisso aí, juntamente com outros irmãos. Então a gente realmente vai precisar desse tempo agora em julho. Primeira terça-feira de agosto estaremos de volta, agora sim, com o estudo sobre cura divina, mas vai usar muita coisa aqui que a gente estudou aqui na parábola do semeador. Amém, mas então que Deus te abençoe, que o Senhor possa iluminar, né, o seu coração para que você possa entender mais essas verdades e se aprofundar nelas, ok? Não adianta ter só o conhecimento teórico. Foi muito bom esses vídeos, tem um conhecimento teórico. É necessário dar tempo, meditar mais, ir mais fundo, né, e pôr em prática sempre a palavra para que ela possa crescer, se desenvolver e se tornar uma árvore frondosa dentro de nós, a ponto de proteger o nosso coração. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês. Deus os abençoe.